graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue a nos abençoar. Vamos continuar nossa lição, as nossas lições, nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando a carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, e hoje nós vamos estudar a nossa quarta lição dessa carta, capítulo 2, versículos 11 até o versículo 22. Mas antes de iniciarmos, como sempre fazemos, vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que oriente nosso estudo essa manhã, fale conosco essa manhã, o Espírito Santo ele possa nos orientar a respeito daquilo que Ele tem para as nossas vidas, instruídos exclusivamente pela palavra do Senhor. Então, Marquinhos, coloque de pé, faça a oração, agradecendo a Deus pela oportunidade nessa classe, nas demais classes, e onde quer que o povo de Deus se reúne em nome dele nesse instante. Grande Deus, amado Pai, nós dirigimos ao Senhor em oração, para primeiramente agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede, de mais um domingo pela manhã, estar em tua casa. Muito obrigado, o Senhor tem sido fiel em nossas vidas, Senhor, e que o Senhor continue com sua misericórdia e graça sobre nós, Pai. Pedimos ao Senhor que, através do Espírito Santo do Senhor, abra o nosso entendimento para que possamos absorver a tua rica e santa palavra, meu Pai. Estamos estudando a quarta lição de Efésios, e que nós tenhamos, Senhor, a absorção necessária para passar esse conteúdo adiante. Pedimos também, Senhor, que o Senhor cuide também das crianças que estão aprendendo segunda linguagem delas ali embaixo, e pedimos também, estendemos essa oração aonde o povo do Senhor estiver reunido, que possa ser alcançado também, Senhor, através do seu Espírito Santo. Em nome de Jesus que eu oro. E Pai, dê também, Senhor, a condição necessária para o teu sangue passar isso para nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Na última aula que nós tivemos, 3 semanas atrás, nós estudamos a primeira parte do capítulo 2, o tema aqui, do pecado para a salvação pela graça, o título da nossa lição, tirados, da sepultura para o trono, Nós, mortos nos nossos delitos e pecados, fomos resgatados, fomos salvos pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. E agora nós vamos continuar, o apóstolo Paulo dentro desse capítulo, agora salvos, agora um povo. Ele vai trazer para nós a respeito dessa comunhão, Agora ele vai falar sobre a paz que deve reinar no meio desse povo de Deus, a paz que deve reinar. Uma coisa que chama muita atenção, e quando eu estava estudando essa lição, preparando, uma coisa que eu acho interessante é que nós, especificamente, nós brasileiros, a nossa nação brasileira, nós não temos muito essa noção de unidade, de povo, talvez um pouco pela nossa origem, tão diversa, miscigenada, esse povo que nós somos, de África, de Europa, de indígenas. Então a gente não tem essa mentalidade, essa unidade, Aqui a gente vive mais assim, aquela história de cada um por si, não se preocupa muito com o outro, não se preocupa muito com o próximo, Então a gente traz essa realidade nossa para dentro da igreja. Israel se formou como um povo, Eles foram tirados lá no meio dos caldeus, a gente conhece a história lá de Abraão, e a partir daquela família ali, se estabeleceu como povo, como nação. Então eles têm tudo em comum, É como se chegasse aqui em Florestal alguns anos atrás, Talvez o mais antigo de Florestal aqui não seja Vicente, É aqui da cidade, Mas eu sou o seu Valdir, Seu Valdir é aqui da cidade, Os antigos aqui da cidade, Chegava aqui, todas as famílias, Seu Valdir?
se conheciam, tinham um certo parentesco, né? Fulano de tal, filho de fulano, né? Então assim, né? Todo mundo conhecia todo mundo. Todo mundo, e tinha essa relação de afinidade, né? Então, assim, a gente pensar numa situação dessa, num país, numa nação, num povo, e realmente não é fácil, né? Eu estava vendo uns vídeos aí, né? Deitando o tempo vago, feriado, e até não foi agora, não foi antes. E uma menina que é brasileira mudou lá para Israel. E ela tem ascendência judaica, os parentes judaicos. Chega lá, se tem ascendência, já se integra na sociedade, é como se for, né? Nasceu lá, faz parte do povo. Aí ela estava contando que ela chegou chegou no supermercado, estava fazendo compra, e assim, sozinha, fazendo compra. Aí uma senhora lá dentro do supermercado perguntou para ela, mas cadê a sua família? Cadê o seu marido? Cadê o seu pai, o seu marido? Eu disse, não, estou sozinha aqui. Aí essa falou assim, sozinha? Você não vai ficar sozinha não, você vai lá para casa, você vai tomar café com a gente, você vai almoçar com a gente, assim, né? Aí ela voltava, né? Faz parte da família, eles têm esse sentimento, né? É um povo, né? Eu olhar na rua assim, é o mesmo, faz parte da família, faz parte da casa. Então, assim, é uma visão diferente da nossa, né? Uma visão diferente da nossa. E quando a gente entra para a igreja, e agora a gente saindo do Antigo Testamento e indo para o Novo, a igreja, agora a igreja é o povo de Deus, né? Agora não é a nação de Israel mais, agora é a igreja. Então, assim, né? Acho interessante isso, né? O povo de Deus agora, a igreja do Senhor, Cristo, cabeça, e nós como o corpo. Então, nós fazemos parte desse corpo, né? Então, onde quer que nós formos, nós temos essa identidade. Então, assim, se eu voltar lá para o Acre, lá para Rondônia, chegar lá, procurar uma igreja presbiteriana, eu vou fazer parte desse corpo. Eles vão me aceitar, né? Eu pedi uma carta de transferência aqui, né? Pastor Ricardo, dá para você, então, agora estou congregando aqui, nessa igreja. Então, assim, para nós, né? Para nós, isso é muito bom, né? A gente entender isso. Então, assim, o apóstolo Paulo aqui, em Efésios, ele vai falar, a partir do versículo 11, vai falar sobre isso. Agora é a igreja do Senhor. Não tem mais agora judeu, não tem agora mais gentio. Agora é um povo só, né? Agora é um povo de Deus. Por quê? O que estava acontecendo dentro da igreja? Né? O que estava acontecendo na igreja? Né? Certos privilégios somente a classe judaica. Né? E isso, até Cristo, era assim, era separado, era para eles. Mas agora com Cristo é diferente. Acabou isso. E eles não conseguiam entender que isso tinha mudado, né? Então a igreja era uma igreja dividida, era uma igreja separada, com classes, né, de membros dentro da igreja. Será que isso aí era bom na igreja? Será que poderia continuar assim? Não, por isso que o apóstolo Paulo escreve esse texto aos Efésios como um ensinamento para a igreja do Senhor. Vamos lá, tem a carta. Então, na introdução, ele fala sobre isso, né? Sobre judeus e gentios. E o tema da nossa missão é esse, né? Da nossa missão, a maior missão de paz da história. Então, o apóstolo Paulo, ele vem mostrar o que Cristo veio fazer para o seu povo, para a sua igreja. Então, assim, mostra como que deve ser o tratamento entre aqueles que eram, né, os primogênitos, digamos assim, né, os primeiros, os judeus, e aqueles que haviam se agregado como povo resgatado, como povo salvo, né, retirados lá da sepultura, como ele fala a partir do versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 10. Todos, o apóstolo Paulo ele fala isso, né? Todos indesculpáveis diante de Deus, tanto judeus quanto gentios, né? E aqui ele vai mostrar isso aí. Agora a gente precisa de quê? É de união.
é de união. Uma coisa que eu acho interessante é, agora falando assim para a igreja como instituição, se a igreja não tiver um objetivo comum, né, a igreja não vai a lugar nenhum. É como qualquer instituição, né? Imagina uma empresa, né? Imagina o Ricardo na empresa dele, a Maíra no escritório, né? Assim, se não tiver uma comunhão, né? Uma comunhão, não vai, né? Se os funcionários, se os sócios não tiverem a mesma visão, né? Não vai funcionar. E na igreja é da mesma forma, né? A igreja como instituição é da mesma forma. Então a gente precisa ter essa visão, né? É visão empresarial? Não, é visão de unidade. E aqui o apóstolo está falando isso aí, visão de unidade. Não é para separar, é para juntar, né? Então a igreja sempre se pautou nesses princípios, sempre se pautou nesses princípios. E esse texto, a partir do versículo 11, vem trazer para nós essa realidade. Então, o reverendo Hernandes, no livro, né, que ele escreve sobre a carta, que é o texto básico das nossas lições, ele fala sobre essa situação desse texto, né? Ele vai trazer a condição, né, do povo da separação, depois ele vai falar sobre a reconciliação e por fim ele vai falar sobre a unificação. Então são esses três aspectos que ele vai trazer nesse texto para nós, a partir do versículo 11 até o versículo de número 22. Então, vamos dar uma olhada no primeiro ponto do nosso estudo. Qual que era a situação entre judeus e gentios na igreja primitiva? Qual que era a situação? De separação. Eles eram separados, né? Eles não tinham a mesma condição, a mesma visão dentro dessa realidade que eles viviam ali na igreja primitiva, na igreja de Éfeso. Então o apóstolo Paulo começa falando sobre isso, né? Ele traz dois aspectos para nós, versículos 11 e 12. Então, os gentios, eles eram objetos do desprezo dos judeus. Os gentios, eles eram objeto do desprezo dos judeus. Vamos dar o versículo de número 11, Efésios 2:11. Vou começar aqui no James aqui. Lembra nós, James? Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Esse é o texto. Então, é esse o contexto, né? O apóstolo Paulo falando na igreja, lembrando dessa situação, né? Antes, todos eram da mesma forma. Esse chamado à circuncisão, acho interessante essa relação que os judeus têm com a circuncisão, que é esse o laço que une eles, né? Isso foi a determinação que Deus deu lá, né, lá atrás, para que eles fossem diferenciados das outras pessoas, né? Vai circuncidar, e esse é o ato que mostra que vocês fazem parte desse povo, né? Dessa nação, a partir de agora. E assim, a gente sempre fala isso, né? Nos nossos estudos, né? Os cristãos messiânicos, a classe catecúmena, que agora não tem circuncisão mais, né? O que tem agora, né? Agora é o batismo, né? Então, assim, mostra para nós que nós fazemos parte desse povo, fazemos parte do povo de Deus. Então, isso para eles era de suma importância naquele contexto. Mas será que assim, isso aí está acima do chamado? Será que isso aí está acima daquilo que o gesto ele representa? Tanto é que houve lá em Jerusalém, no primeiro século, houve um concílio, né? Só para decidir sobre isso. Vamos circuncidar ou não vamos circuncidar os gentios, né? Então assim, era questão que eles davam muita importância em relação a essa situação. Então assim, por não ser circuncidado, eles eram muitas vezes o quê? Desprezados. Não vai circuncidar, não. Então, não serve para nós, não faz parte do nosso povo.
assim, está aqui, vai ser aceito, então assim, vai ser batizado, como um símbolo externo daquilo que ele crê, daquilo que ele crê. Então, é essa a situação, mas de forma alguma, essa pessoa, está dentro da igreja e não é batizado, não, nós vamos fazer, vamos colocar um bancozinho lá atrás, aqui vai sentar só os que não são batizados, está de castigo aqui, tinha Maísa, está de castigo aqui, vai sentar no banquinho de pensamento aqui, Então, assim, é esse tipo de coisa, E é o tipo de coisa que divide o povo de Deus, É os batizados, os não batizados, os circuncidados, os não circuncidados. Não tem visão de povo, Não tem a unidade, Então, vai chegar nesse ponto. Então, a primeira situação era essa. E assim, o sacrifício de Cristo, lá que foi ressaltado pelo apóstolo Paulo nos 10 primeiros versículos, se torna muitas vezes inútil ou insuficiente. Sabe o que é importante? O importante não é a salvação, o importante é o batismo. Sabe o que é importante? Não é a salvação, é a circuncisão. Olha só o perigo. Esse é o perigo, Então é isso que o apóstolo Paulo ele vem trazer, E a realidade da igreja de Éfeso era essa, não é circuncidado? Deixa para lá, vai lá para o cantinho lá, não faz parte não, Então isso divide a igreja, isso não traz aquilo que o Senhor Jesus Cristo veio trazer, a paz, a união, a unificação. E o segundo ponto que ele fala aqui, no versículo 12 agora, que os gentios, eles eram espiritualmente famintos, famintos por quê? Viviam no mundo sem esperança, Então assim, qual que era a salvação para eles? Eles não tinham, Versículo 12, vamos ler o versículo 12 aqui, eu queria Ricardo para ler, nós continuando aqui, Efésios 2:12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, como que eles estavam? Sem esperança. Perdidos, Então, é essa a situação dos gentios. E assim, algo que é interessante, que o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, ele instruindo esse homem de Deus, ele mostra para o apóstolo Paulo o chamado, O apóstolo Paulo era conhecido como o apóstolo dos gentios, não é isso, Márcio? O apóstolo dos gentios, levou a palavra de Deus para fora de Jerusalém, para fora de Israel, chegou até na Espanha, com as viagens missionárias, Então assim, essa visão de levar o Evangelho a toda criatura, até os confins, não foi isso a determinação do Senhor Jesus para os discípulos, até os confins do mundo, até os confins, Então a gente precisa entender isso. Quando Pedro tem a missão de levar a palavra na casa de Cornélio, o que ele faz? Gentio? Vou não, de jeito nenhum, está ficando doido, O Espírito Santo vai deita lá tranquilão, estou certo, está tranquilo. Vem o Espírito Santo e mostra para ele em sonhos, Está vendo esses animais aqui, está vendo isso aqui? Impuro? Não, você vai matar e sair comigo, Ele entendeu a palavra de Deus para a vida dele, É isso, Porque se não fosse por isso, talvez nós não estivéssemos aqui hoje, alcançados pela graça. Então, a situação dos gentios era essa, sem esperança, e viviam espiritualmente famintos, como a palavra de Deus aqui nos diz, estranhos à aliança da promessa. Era isso, De um lado o povo, os judeus, do outro os gentios, Eu acho interessante que o mundo sempre faz essa classificação, Sempre faz essa classificação, Lá na época do Império Grego, eles faziam isso, Os gregos da sabedoria, os outros eram os bárbaros, Eram os bárbaros, Não era isso? Era a história. Então, assim, é sempre assim, Uma coisa que eu acho interessante é que, na verdade, a história, de uma forma geral, ela é escrita dessa forma,
ela é escrita para aqueles que venceram. Venceram. É escrita para aqueles que venceram, né? Então, assim, se eu fico imaginando assim, né? Umas caravelazinhas, né? Saíram lá de Portugal, chegaram aqui, né? E já tinha milhões de pessoas morando aqui, né? Mas nós descobrimos. É nosso. É nosso, né? Olha só como é que funcionam as coisas, né? Pior de tudo, nós somos os primeiros, né? Ele fala assim. Então, assim, é tudo questão de visão, né? E assim, só abrindo um parênteses, é perigoso isso, né? Isso é muito perigoso, né? Essa visão de dominar, né? De dominar, de querer, né? De querer ter primazia. Então, assim, o Senhor Jesus Cristo ele vem mostrar isso. Ele fala assim: você quer se destacar? Você quer ser o primeiro? Sabe o que você tem que fazer? Sirva. É isso? Você tem que servir, né? Então, é diferente. É seu inimigo? É seu inimigo? Sabe o que você vai fazer com ele? Você vai amar. Assim, os caras piravam, né? Piravam a cabeção, né? E assim, eu fico imaginando, né? Assim, é difícil para nós. É difícil para nós. A gente não tem a visão deles. Mas é difícil entender a visão do judeu. Hoje, né? 20 séculos depois, como é que é essa história para eles, né? Por que eles não creem em Jesus Cristo? Por quê? Né? Então, assim, não cabe a nós, né? Porque, assim, a obra de conversão, acho que isso é interessante, né? É do Espírito Santo. É do Espírito Santo. É ele que vai mostrar, né? O apóstolo Paulo, assim, inteligentíssimo, né? E ele começa falando aqui, o texto dele começa falando isso. Sabe como é que vocês estavam? Mortos, tanto judeus quanto gentios. O apóstolo Paulo era o quê? Judeu, né? Um dos principais, né? Um dos principais. E assim, ele precisa ter esse entendimento, né? Ele estava pensando assim, né? Lá em casa com os meus botões aqui, né? Assim, em 1980, os evangélicos do Brasil eram 6% da população. 1980, né? Hoje, né? 50 anos depois, 30%. E a perspectiva é que até a década de 2040 já ultrapasse 50% da população. Eu fico pensando assim, será que isso vai ser bom? Será que isso vai ser bom? O evangelho se desenvolveu, sabe quando o evangelho se desenvolveu? Perseguição, minoria, né? Não era a partir de quando o cristianismo se tornou oficial, né? Deixou de ter a perseguição, institucionalizou, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Eu quero que o Brasil inteiro seja evangélico. Se não é 50%, não, eu quero que 100% seja evangélico. Mas assim, não é obra minha, não é obra de igreja, não é obra de igreja, é obra de Deus, né? Tem que ser obra de Deus. Então, assim, vai ser bom? É claro, é muito melhor uma igreja do que um boteco, né? Muito melhor, né? E assim, mas a gente precisa entender que assim, os planos de Deus, né? Deus ele não é todo poderoso, ele tem poder para isso. Não precisava esperar até 2040 para isso, não precisava, não precisa, né? Mas assim, é plano dele. Então a gente precisa ter essa visão, né? Essa visão de entender esses aspectos da nossa individualidade, da soberania de Deus na igreja dele, porque a igreja ela é do Senhor, exclusivamente do Senhor. E o ensino que o apóstolo Paulo vem trazer, que a palavra de Deus, o Espírito Santo vem nos trazer através do apóstolo, é isso aí. Agora não tem mais isso de judeu, não tem mais isso de gentio. Agora é um povo de Deus. Então era essa a situação. Mas o Senhor Jesus ele veio trazer o quê? Reconciliação, né? Então esse é o segundo tema do nosso estudo. E o apóstolo Paulo, no nosso texto, a partir do versículo 13, ele vai falar sobre isso, né? Então agora a gente precisa de reconciliar, a igreja precisa ser reconciliada. Então ele fala sobre isso, né? Alguns aspectos que existiam dentro daquela igreja. A gente até
judeus e os gentios. Havia inimizade entre eles, dentro da igreja, né? Tinha um determinado grupo, né? Judeus, e outro grupo de gentios, um grupo que não se misturava dentro da igreja. Então, a partir do versículo 13, ele vai trazer essa realidade. Vamos fazer essa leitura do versículo 13 até o versículo 15. Vou pedir a Maísa para ler para nós. Efésios 2, de 13 a 15. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Amém. Não precisa nem de comentar, né? O texto é muito claro, né? Então, assim, essa a missão que o Senhor Jesus ele vem fazer, né? Vem trazer a paz. Vem trazer a paz. E assim, a gente olhando para o mundo, né? O mundo nunca viveu em paz, né, Ricardo? Nunca viveu em paz. Nunca viveu em paz. Sempre tem uma guerra, né? Uma guerrazinha aqui, uma guerrazinha ali, né? E assim, é dessa forma que a sociedade ela se desenvolve. Se lá no país fulano de tal, né? Tinha um país lá, tem um país, né? Lá no Oriente Médio, deve ser do tamanho de. O município florestal é grande, né? Sim. O município é grande, né? O Kuwait deve ser do tamanho do município florestal. Assim, tem mais petróleo que todos os outros países do mundo juntos. Né? Os caras falam assim: o quê? E vocês, né? Esse povozinho aqui, vamos pegar esse negócio para nós, tá ficando doido, né? Pega lá o Saddam Hussein virado, pega para lá. Os Estados Unidos falam: o quê? O Saddam Hussein ficar com o Kuwait? Não, vamos mandar uns aviãozinhos para lá, né? Pegar o nosso petróleo, resolver o problema. Assim, né? Sempre, a sociedade viveu dessa forma, né? Lá, as guerras lá entre as cidades de Roma e da Grécia é interessante, né? Um príncipe bem apaixonado por uma mulher lá da outra lá, disse: sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou destruir tudo que pegaram para mim. Era assim, né? Então, assim, o homem, ele é desse jeito, né? Não pensa, né? Eu fico imaginando assim, né? A gente vive isso hoje, né? A lei, sabe qual que é? A lei é mais forte, né? Eu posso, sou eu que mando, né? Nunca é o suficiente. E nunca é um problema que o Ricardo é interessante, né? Pode ter, né? O máximo, e nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. Então, assim, o Senhor Jesus, né? Ele vem trazer dentro desse contexto a reconciliação, né? Reconciliação de algo que era assim, aos olhos do homem era impossível, né? Impossível. E o Senhor Jesus ele veio trazer esse sentimento de paz, né? Eu fico vendo, né? A gente não, eu fico vendo, né? Vamos entrar no mérito da questão, né? Assim, Israel com os palestinos hoje, né? Será que não é um tempo de reconciliação, né? Assim, eu sinto 1 milímetro, né? Jerusalém, de jeito nenhum, tempo de jeito nenhum. Quando que vai acabar desse jeito? Quando que vai acabar desse jeito? Não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Vamos jogar uma bomba lá, vamos acabar com esse negócio aí, né? Aí resolve, né? Desse jeito. Eu lembro um dia, né? Eu cheguei aqui, tinha entrado na polícia há pouco tempo, né? Aí eu falei assim: eu quero ser um delegado conciliador, né? Vou resolver toda a conciliação, o negócio não prender ninguém, né, velho? Vai ser toda a conciliação, hoje eu tenho toda a conciliação. Eu vou falar com as pessoas aqui da cidade, estavam brigando, né? Vizinhos, né? Brigando, né? Eu falei assim: isso aqui eu vou testar os meus conhecimentos. Tinha vindo lá na academia e lá tinha muitas dessas coisas, direitos humanos, conciliação. Eu disse: vai ser agora, eu vou detonar. Chamei os dois, né? A mulher tinha um cabelão assim, Black Power, gigante,
grandão, né? E assim, se imagina uma mulher brava, domadora de. Vamos parar, deixa eu falar, cara. O Paulo já até caiu. Domadora de cavalo. A mulher pegava o boi, era no chifre. Eu falei assim, nossa, aqui a conciliação vai ser boa. E o cara, enxutinho, mas você imagina o bravo, que gosta de briga, gosta de confusão. Mas, nossa, aqui não me dá bem. Resolveu, eu vou resolver o problema. Se eu resolver isso aqui, eu resolvo qualquer coisa. Eu coloquei os dois lá na mesa. Eu sentei agora nós vamos resolver a situação, vamos conciliar. Rapaz, você não separa, tinha dado homicídio lá no negócio. Nunca mais na minha vida eu faço aqui, nunca mais. Vocês vão embora. Não olha um pouco, você vai ficar no celular, não olha e não vem na delegacia, não. É assim, é fácil? Não é fácil, é difícil. Sabe por quê? Os dois têm a razão deles. Os dois têm a razão deles, né? E sabe como é que quer resolver? Na força, né? Vamos ver, sabe como é que resolve? Vamos ver quem é mais forte, né? É assim, né? Entre as pessoas, é assim nos países, é assim nos povos, né? Qual era o objetivo de Roma, lá no início, nos primeiros séculos? Império, dominar o mundo, não era isso? Né? Praticamente dominado, né? Eu acho interessante. A Grécia era a terra dos filósofos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, os pensadores, né? E Roma era dos guerreiros, né? Chegaram na Grécia, então, cadê? De quem valeu a sabedoria dos gregos, né? Não valeu de nada, dominaram o mundo inteiro, né? Então, a gente viu um pouco desse aspecto ainda. Vamos investir em quê? Exército. Tem países hoje aí, aqui no nosso mundo, as pessoas passam dificuldade, fome, mas você pega o exército, é um dos mais poderosos do mundo, né? Vamos preocupar, sabe com o quê? Com o exército, com a marinha, com o exército, com a aeronáutica. Vamos fazer uma bomba atômica, né? Aí é pobre, mas tem a bomba atômica. Quem vai mexer com alguém que tem a bomba atômica, né? Ninguém vai mexer, né? Então, é assim. Então, Cristo, ele veio trazendo essa mensagem de paz, né? Os judeus e os gentios, eles se odiavam. É esse o sentido do texto que o apóstolo Paulo, o reverendo Hernandes, ele traz aqui no texto para nós. Eles se odiavam. Mas assim, uma coisa que eu aprendi na tentativa de conciliação: onde tem ódio, é impossível de se reconciliar. Se tiver ódio, não reconcilia. Nunca. Não reconcilia nunca. Então, assim, precisa vencer essa barreira. Pelo menos assim, né? Que às vezes a gente fica estudando e as práticas de conciliação lá no CNJ. E fala tudo isso, né? Você tem que quebrar a barreira, né? Você tem que mostrar para as pessoas a vantagem da conciliação, não sei o quê, tudo isso, né? Mas já deve ter estudado isso. Então, sim, são esses princípios que, se tiver com esse espírito de eu tenho que ganhar, não vai resolver. Não resolve entre vizinhos, não resolve entre nações, não resolve entre o povo. Não resolve. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, né? É a gente quebrar essa barreira de odiar as pessoas e passar a amar as pessoas. Não é igual a mim, tem que amar, né? Não é esse o ensino? Então, assim, a palavra aqui, o apóstolo Paulo vem falar e mostrar isso para a igreja. Precisa quebrar essas barreiras, precisa reconciliar, né? Jesus Cristo tem que trazer esse ministério da reconciliação entre judeus e gentios, demonstrar para eles, né, que ambos estavam agora na mesma situação, né? Através da graça, um novo homem, né? Então é esse o tema, é esse o assunto